Pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast Conexão com Paulo Paiva. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, de muita relevância. Vamos falar de uma norma aí que muita gente está falando e que tem muito fundamento para toda a sociedade, para as empresas. E eu tenho muitas dúvidas dos meus clientes que eu vou trazer aqui neste podcast. Nós vamos falar sobre NR1. Mas falar sobre NR1 é falar na prática. Como que a gente deve fazer, como que a gente deve executar. Mas para isso, lógico, eu estou com um time aqui super bacana e vou apresentar para vocês duas pessoas muito importantes. Primeiro, eu vou trazer aqui a Síria. A Síria é psicóloga. Ela é uma especialista aqui em saúde mental, em psicologia positiva e ciência do bem-estar e felicidade. A Síria é uma colega e que já trabalha comigo como consultora também e vem nesse desafio sobre a implantação da NR1. Síria, seja muito bem-vinda. Obrigada, Paulo. É um prazer muito grande estar aqui falando desse tema, como você disse, tão relevante. E aqui nós temos uma convidada também, que é muito importante, e a gente estava tentando uma agenda com ela aqui, agora que a gente conseguiu, uma pessoa que eu tenho acompanhado nas redes sociais, no Instagram, tem falado muito sobre isso já há alguns anos. Para falar a verdade, hoje eu estava vendo um vídeo dela no YouTube, em 2024, ela já estava falando sobre NR1. Então, o nome dela é Ana Orcades, peço que vocês já sigam aí no Instagram, que tem muita informação sobre tudo que ela traz, muito relevante, e ela é uma auditora fiscal, né, do trabalho e mora no Rio de Janeiro. Olá, Ana, seja muito bem-vinda. Boa noite, Paulo. Boa noite, Síria. Obrigada pelo convite. Eu fico super feliz, né, como eu estava falando com vocês, de ter a oportunidade de falar com as pessoas sobre esse mesmo tema que eu estou falando, na verdade, desde 2020, né, quando foi publicada a nova NR1, que já não está tão nova assim, e que vem trazendo assim, bastante dificuldade para as pessoas na sua compreensão. Então, qualquer oportunidade, quando eu tenho de falar a mesma coisa para novas pessoas, falar de outras formas, ajudar a tirar dúvidas, né, a fazer com que a gente consiga evoluir na compreensão dessa norma e, com isso, melhorar a aplicabilidade da norma, eu estou sempre disponível e sempre agradecendo por ocupar esses espaços. Muito bacana. E você falou de uma coisa muito interessante que já me faz, assim, refletir um pouquinho, eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso. Se você puder contextualizar para mim, o que é a NR1 e quando que começou essa conversa sobre NR1? Eu acho que esse é um ótimo começo para a nossa conversa, né? Para a gente começar do começo. Qual é o começo? Lá, quando tudo era mato, a gente tinha a NR9, que falava dos agentes ambientais, a gente tinha a NR17, que falava de ergonomia, a gente tinha a NR12, que falava de máquinas e equipamentos, a 10, que falava de instalações elétricas, e daí por diante. Mas o que a gente observava? As empresas, elas não conseguiam tratar todos os agentes, todos os fatores de risco da mesma forma. E isso traz muitas dificuldades quando a gente fala de gestão, de eficiência das organizações para promover uma gestão adequada do seu meio ambiente de trabalho. O que houve, né? Qual foi o movimento do Estado, com letra maiúscula, né, do governo, para poder melhorar a aplicabilidade das normas? Foi criada a NR1, foi revisada a NR1, a norma principal, né, a primeira norma, por isso que ela é o número 1, e dentro dessa norma foi incorporado o capítulo 1.5, que trata do gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, a gente parou de falar em cada norma simplesmente de uma espécie de agente de risco e passou a trazer uma obrigação, que é a da sistematização do gerenciamento de todos os riscos dentro de uma mesma metodologia. E isso é fantástico, porque isso nos permite fazer comparações, tanto daquela empresa ao longo do tempo, né, que é o que a gente chama, na verdade, assim, porque a gente pode avaliar a melhoria de desempenho daquela empresa ao longo do tempo, mas também com relação às demais empresas que atuam, às vezes, na mesma área, em segmentos econômicos semelhantes, com os mesmos portes, né? Então, a gente começa a poder realizar comparações. E essas comparações, elas servem também para a gente refinar os resultados. Paulo e Síria, eu acho muito curioso, assim, que se você tiver
uma coisa assim completamente bagunçada, desordenada, relacionada ao gerenciamento dos riscos financeiros de uma empresa, todo mundo vai entender que precisa melhorar, que a gente tem que organizar, que a gente tem que limpar, enxugar para não deixar aquela torneira aberta, né, aquele ralo aberto, escoando recurso. Quando a gente fala de gerenciamento de riscos ocupacionais, é exatamente a mesma coisa, até porque todas as áreas de gerenciamento de riscos têm que estar integradas para aquela empresa ser eficiente, né, e permanecer no mercado. E aí, com isso, foi proposta a nova NR1 sistematizando. Então, a partir de 2020, quando foi publicada e entrou em vigor em 2022, a NR1 falou o seguinte: não me importa se o seu risco é decorrente de um agente ambiental, se é decorrente de uma máquina, de alguma coisa que gere uma possibilidade de acidente, ou ainda das questões da ergonomia. Tudo tem que ser tratado dentro da mesma sistemática. E a ergonomia, que já está lá em NR17, velha, careca de existir, ela tem que ser compreendida de acordo com a ciência que ela é. A ergonomia não é simplesmente aquela coisa da cadeirologia, da altura do monitor, da altura do suporte de pé, não é isso. A ergonomia trata da adaptação das atividades laborais ao indivíduo em todas as suas esferas. Então, quando eu falo daqueles agentes de risco, que são aquelas coisas, entre aspas, que estão associadas a causar qualquer tipo de dano ao indivíduo, se esses agentes de risco afetam, por exemplo, a minha estrutura ósseo-articular, eu vou entender, né, aquele dano, por exemplo, uma lesão no ombro, na coluna cervical, na coluna lombar. Mas se essa adaptação que está sendo demandada do indivíduo, né, é relacionada à saúde mental, e esse agravo decorrente está relacionado à saúde mental, isso também está incluído na NR17. Ou seja, na verdade, o que a NR1 veio fazer com a nova redação nova lá de 2020? Ela veio dizer o seguinte: a NR17 tem que estar integrada com a NR1, assim como todas as outras. Não existem riscos de segunda categoria e a gente precisa conseguir comprovar a melhoria de desempenho também em ergonomia. Então, a gente deixou de ter o PRA, que era aquele documento que falava dos agentes ambientais, e passou a ter um só documento, que é o PGR. Só que isso, lá em 2020, já foi publicado para que em 2022 essa obrigação já estava existindo, a obrigação de sistematizar os registros, porque a obrigação de gerenciar o risco, gente, ela é mais velha do que a serra. A obrigação de gerenciar os riscos não nasceu no NR1. É uma obrigação decorrente da responsabilidade civil do contratante. Por exemplo, se eu sair aqui de casa e atropelar uma pessoa no meio da rua, eu causei um dano a ela, já nasce aí uma obrigação de reparar. Isso é responsabilidade civil. Quando eu falo de um dano que foi causado em razão de uma relação de trabalho, não estou nem me restringindo à relação de emprego, tá? Uhum. Relação de trabalho, eu estou falando de um recorte da responsabilidade civil, que é a responsabilidade civil do contratante. Ou seja, se um contratante causar um dano a um contratado, nasce aí uma obrigação de reparar. E é por isso que a gente não pode causar danos a ninguém, nem a sua estrutura musculoesquelética, e menos ainda, ou nem tanto, e também não a sua saúde mental. Resumindo, para eu não ficar falando aqui 1h30 antes da próxima pergunta, a NR1, quando foi publicada lá em 2020, já veio com um texto trazendo essa obrigação do gerenciamento dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, integrado ao gerenciamento dos demais fatores de risco, tá? Isso é uma coisa que todo mundo precisa saber. Legal. Essa nova discussão, por conta da atualização da NR1, evidenciando a expressão fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, é uma discussão muito saudável, tanto que a gente está aqui nesse momento falando sobre esse assunto, mas ela não diz respeito a uma obrigação futura. Ela é uma obrigação que hoje já está em vigor por tudo isso que eu estou explicando. Então, na verdade, essa discussão assim, muito rasa, né, de que
foi adiada a obrigação de se gerenciar os riscos psicossociais é um equívoco completo. E é importante a gente falar com muita clareza que, por exemplo, dentro da fiscalização, isso já é auditado há muito tempo, inclusive muito antes de 2020. Por quê, gente? Porque eu já tinha NR17 e eu já tinha essa questão, né, da gente não poder causar um dano a outra pessoa. O que mudou? Mudaram as ferramentas para que eu faça essa fiscalização. Hoje eu já tenho todas essas ferramentas muito bem consolidadas e, a partir de maio de 2026, o que vai mudar é simplesmente a expressão fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Mas como hoje já está claro que a obrigação é com relação ao gerenciamento dos riscos ocupacionais e os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho estão incluídos nos riscos ocupacionais, então hoje essa obrigação já está muito clara, transparente, muito bem implementada na nossa legislação. Legal, muito bom. Eu percebo que isso traz um processo e um método mais fácil de você atuar dentro de um método, uma ferramenta, que acho que essa é a grande preocupação das pessoas, principalmente quando eu converso muito com RH, com diversos líderes, o pessoal da área de segurança do trabalho, cada um acaba tendo uma percepção um pouco individualizada, e muitas vezes o desafio é integrar essa percepção dentro da organização. E aí, Síria, o que a gente tem percebido dentro da consultoria também, e a gente tem feito alguns trabalhos, basicamente assim, quais são as mudanças, né, que a gente tem percebido desde 2024 para 2026? O que você tem sentido? Embora você tenha percebido alguns movimentos muito curtos, muito pequenos ainda, né, de evolução, que a gente até estava conversando nos bastidores sobre o próprio modelo mental da sociedade, eu acho que a Síria até pode contribuir um pouquinho com essa percepção, da dificuldade que a gente enfrenta dentro das organizações e entender a importância de tudo isso. Porque na verdade, assim, a NR1 ela vem trazer um convite, né, entre aspas, expresso para as empresas de saírem dessa posição, digamos assim, reativa ou de negação, porque mesmo diante de tudo que você falou, a gente encontra aí muitas empresas que estão esperando maio de 2026 para começarem a fazer alguma coisa, né? Quando essa já é uma obrigação bem antiga, né? Então, acho que a NR1 ela vem trazer essa intimação, digamos assim, das empresas se perceberem como corresponsáveis pela saúde mental do trabalhador, né? Afinal, a gente vive uma epidemia de saúde mental que é global, e a saúde mental ela precisa ser compreendida como uma causa coletiva, como uma responsabilidade de todos. As questões de saúde mental elas são multifatoriais, elas têm origem biopsicossocial. Então, os ambientes sociais em que os indivíduos estão inseridos, eles precisam também ser saudáveis, né? Porque senão eles têm um impacto negativo direto na saúde mental das pessoas. E o trabalho, o ambiente de trabalho, talvez seja o mais relevante, porque é onde a gente passa mais tempo, né? Onde a gente estabelece as relações mais, digamos assim, onde a gente tem mais contato, tanto que os estudos mostram, né, que o chefe, o líder, né, o seu superior imediato, ele tem um impacto na sua saúde mental, positivo ou negativo, igual ao do seu cônjuge. Olha só, né, essa informação. Síria, posso só complementar o que você está falando? Eu tenho mania de ficar anotando as coisas para não perder determinadas oportunidades de fazer complementos e observações. Eu estava aqui anotando e eu escrevi aqui a palavra epidemia. Um instante depois você usou essa palavra, a mesma palavra, porque é exatamente o que acontece. Na verdade, a gente é fruto de um conjunto de influências, né? E essas influências, elas não estão restritas ao meio ambiente de trabalho. A gente é um multi-universo ali, né, que tem resultados, e esses resultados vão se expressando de acordo com características muito individuais. Uma das dúvidas que eu vejo as pessoas, as empresas, né, os empregadores, os gestores demonstrando é assim, olha, o mundo todo é muito estressante. Se a pessoa adoeceu aqui, como é que eu vou saber que é no trabalho, já que a gente está vivendo
um mundo muito doido e que acaba fazendo com que todo mundo adoeça, mesmo fora do trabalho. Mas isso demonstra uma total falta de compreensão do que se está sendo demandado pela legislação. A legislação está falando assim, meu querido, você tem que resolver os problemas do mundo, do universo. Não é isso. O que é a obrigação da organização? É de gerenciar a exposição dos trabalhadores aos fatores de risco psicossociais. Agora, olha o final do que eu vou falar. Relacionados ao trabalho. Não são os riscos psicossociais do planeta, são os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Para a gente poder entender como é que se faz isso, e eu acho que essa é a grande virada de chave, né, é a grande oportunidade de conquista de um ambiente psicossocial positivo, que tem todos os benefícios para aquela empresa, a gente tem que entender o que é um fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho. O fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho, ele está relacionado à concepção da atividade, à organização do trabalho. Quando a gente ajusta e elimina problemas na organização do trabalho, a gente faz com que todo aquele ambiente seja positivo e com que o trabalho seja um determinante social de saúde e não de doença. Porque é disso que se trata o gerenciamento de riscos de uma forma geral. O trabalho, dentro do contexto social, ele pode ser um determinante social de saúde ou de doença. E a gente tem muita responsabilidade sobre isso, né? Através do gerenciamento de riscos de uma forma geral, a gente atua na prevenção primária, que é aquela prevenção em que você retira agentes agressores do meio ambiente. A gente atua na prevenção secundária, que é aquele momento em que é aquela obrigação de detectar qualquer tipo de adoecimento de forma mais precoce possível, de preferência na fase subclínica. E quando a gente está realmente bombando, compreendendo, fazendo aquele negócio bem feito, na verdade, a gente consegue dar um passo além e atuar na promoção da saúde. Isso é fantástico, né? Porque você, entre outras coisas, reduz custos da organização, melhora a produtividade, reduz absenteísmo, reduz presenteísmo. A gente tem que trazer a discussão para o seguinte, é no bolso, né? Se você não está assim, conectado com a questão social, é no bolso. E tem um estudo, se não me engano, da FGV, porque a gente fala muito de absenteísmo, né? Tem um estudo da FGV que fala, né, a grosso modo, que muitas empresas rasgam 30% da folha de pagamento com o presenteísmo, da folha de pagamento, porque a pessoa está lá, mas não está lá, ela não produz o quanto poderia produzir se ela fosse vista como um recurso rico da organização. Então, é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando, sim, de uma epidemia de doenças mentais, né, que realmente está se alastrando. No Brasil não é diferente. No Brasil, saiu uma publicação no G1, foi em março, né, desse ano, mostrando números muito alarmantes. Eu afirmo para você que os números são muito piores do que aqueles, por conta de vários problemas, né, como, por exemplo, a subnotificação, que é comum para qualquer tipo de doença do trabalho, mas principalmente por todos os tabus que cercam a doença mental. Então, aquele número aterrorizante que foi publicado lá, em torno de 500 mil, né, casos, 500 mil afastamentos, é a ponta do iceberg, né? E a gente precisa de uma resposta para poder combater essa epidemia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que resposta foi essa? Não, só para concluir, que resposta foi essa a nível de governo? A revisão da NR1. E é disso que a gente está tratando aqui, né? De uma resposta, de uma política pública que tem o objetivo de combater um grande problema social, que é a falta de saúde mental na sociedade. Perfeito. E por que você acha que, basicamente, os empresários hoje ainda resistem a olhar para isso e entender que isso seria um investimento, uma oportunidade de melhoria linkada à produtividade, à lucratividade deles? Eu acho, Paulo, que existem, assim,
eu vou ser muito sincera, eu acho que nós, enquanto sociedade, ainda somos uma sociedade quase neandertal, né? A gente tem muita falta de compreensão do que é o conceito de saúde, de quais são as obrigações da organização. Ainda se tratam os aspectos relacionados à saúde mental como se fosse um campo da anticiência, como se não existissem evidências científicas. Só que a gente está falando de aspectos que têm farta comprovação técnica e científica, farta literatura técnica de décadas. Então, na verdade, olha só que paradoxo. Eu estou num país escravocrata? Estou. Eu estou num país onde as pessoas passam fome, onde as pessoas estão submetidas a condições de trabalho análogas ao de escravizado, né, onde morre-se de acidentes, de amputações, tudo isso, e eu não posso fechar os olhos para a saúde mental, que é aquela coisa que não sangra, né? Quando você perde a mão na empresa, o que você vai fazer? Aquilo está sangrando, aquilo vai chamar a atenção. Agora, quando você está falando da dor que socialmente, não só no trabalho, traz vários preconceitos, várias dificuldades, obstáculos, isso é mais fácil de colocar para baixo do tapete sob esse argumento fraco, não aceito, de que não dá para fazer, que não se conhece, não existem ferramentas. Esse argumento não existe, né? Então, eu acho que como é que se combate isso? Mostrando boas experiências, mostrando resultados, né, discutindo, divulgando, formando esse tipo de ambiente de discussão com fundamentação técnica, né, e demonstrando para as empresas que, na verdade, olha só, se você tem uma prensa que está toda enferrujada, também acho que é fácil entender que a manutenção dessa prensa vai fazer com que ela funcione melhor. E eu não estou chamando as pessoas de prensa e de coisa, mas a gente tem que entender que quem está ali vendendo sua força de trabalho para poder fazer com que a organização, a empresa, tenha um resultado positivo é o trabalhador, e a gente tem que cuidar do trabalhador para que ele funcione na sua condição ótima de produção. Muito bom. Síria? E como você disse, né, e cuidar do trabalhador é cuidar do negócio. Eu acho que essa é uma grande virada de chave, mudança de perspectiva que as empresas, que os empresários têm que compreender, né? Eu vejo que a NR1, eu realmente acredito na NR1 como uma solução para muitos problemas, para muitas queixas que as empresas, né, corriqueiramente relatam, como o turnover alto, como a perda de talentos. O absenteísmo, né? Mesmo. O próprio absenteísmo, com o baixo engajamento do time. Mas o que está por trás dessas queixas e dessas dores? Os fatores psicossociais. O que está por trás disso tudo? É a má liderança? É o assédio? É a falta de uma escuta ativa? É a sobrecarga? É a meta abusiva? Então, é isso que gera todos esses problemas na organização. E a partir do momento que a empresa se propõe a gerenciar os riscos psicossociais, ela vai estar, sim, trazendo solução para muitas dessas dores e dessas queixas tão recorrentes, né? E aí uma preocupação que eu tenho, que é... Aí eu gostaria até que você me falasse sobre esse grupo de trabalho que vocês formaram, falaram sobre um volume muito grande de auditores sendo formados. As empresas, elas já vêm sendo penalizadas, mesmo não estando, digamos, com a vigência de 2026 já da NR1. Como que isso está acontecendo atualmente? Primeiro, eu vou te responder, mas eu vou pegar de novo um gancho aqui no que a Síria está falando. Legal. Se você tiver uma publicação de uma norma que fala assim, olha só, se você seguir essa norma, você vai otimizar os seus lucros financeiros, os gerenciamentos dos riscos financeiros, ninguém vai achar ruim. Com relação aos riscos ocupacionais, como ainda não se enxerga essa relação com o resultado, o povo briga com a norma e realmente não entende que o atendimento dessa norma, ele é uma facilitação, porque a NR1 ela não brotou um dia de um delírio insano de alguém que acordou e psicografou. Não foi isso. É uma norma que é construída em cima
de normatização internacional harmonizada, né, de normas ISO, de gerenciamento de riscos. Então, tudo que está ali... Está dando eco para vocês? Não, aqui está ótimo. Não? Ah, tá. Então, tudo que está ali saiu de algum lugar e é usado com resultado positivo, demonstra-se que tem resultados positivos de eficiência e assim foi apropriado, né, trazido para o nosso ordenamento jurídico. Então, a gente tem que aprender a usar a legislação como aliado e parar de ficar dando murro em ponta de faca e e parar de brigar mesmo com aquilo que já está disposto ali. Sobre a penalização, a gente tem... Eu vou dar um exemplo para você. Antes de ser chefe, atualmente eu sou chefe de fiscalização aqui no estado do Rio de Janeiro. Antes disso, eu era coordenadora de projeto de fiscalização, eu estou falando 2021, tá? Ou 20 ou 21, nem sei mais. Acho que foi antes da pandemia, não me lembro. A gente ficou com um lapso, né? Com o assunto da pandemia. Eu coordenava o projeto de fiscalização em serviços de saúde e coordenei um outro projeto aqui no estado do Rio de fiscalização da exposição dos trabalhadores de um determinado segmento econômico, de atividade bancária, né? Não tem problema falar, com relação aos fatores de risco psicossociais. Não tinha nem PGR no ordenamento jurídico. Não tinha PGR. O que tinha? O PPRA, que falava dos agentes ambientais, mas tinha as obrigações do NR17. E a gente fiscalizou para lá de sei lá quantas agências bancárias aqui no estado, de forma sistematizada, utilizando ferramentas antigas de questionários, de ferramentas de avaliação psicossocial muito bem estabelecidas na legislação. Nessa época foi lavrado também uma penca de autos de infração. A gente observou as falhas relacionadas à organização do trabalho nesse segmento. A gente identificou os problemas, por exemplo, com relação às metas, com relação à comunicação. Tudo aquilo que hoje a gente está discutindo, a gente já trabalhava com muita serenidade lá em 2020, 2021, sei lá. E antes disso, muito antes de se falar em PGR... isso já era fiscalizado também, inclusive a gente tem histórico de interdição de um determinado serviço de teleatendimento com embasamento em fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Isso estou falando de vários anos atrás, antes de 2020, né? Que, aliás, uma informação que eu acho interessante, gente, olha só. O que gera interdição de uma atividade? É quando você tem um excesso de risco inaceitável, né, que não foi gerenciado. Por exemplo, se eu tenho uma possibilidade de queda de altura porque não tem um guarda-corpo, o cara vai cair da altura, qual é a lesão associada? É a morte. Quando eu falo de saúde mental, qual é a lesão associada? É o burnout, que é altamente incapacitante, é a ideação suicida, é o suicídio. A gente está falando de lesões graves e que deixam sequelas no indivíduo. Se você não tem o gerenciamento desses fatores de risco, você pode sim, inclusive, sofrer uma interdição por conta, né, de coisas, gente, que o que está sendo feito? Está sendo varrido para baixo do tapete. Se eu tiver um agente químico, por exemplo, uma poeira arsênica, sei lá, que vai ficar sendo jogada ali naquele ambiente, todo mundo respirando, a empresa sabe que se ela não retirar aquela poeira do ambiente, as pessoas vão adoecer. É a mesma coisa com os fatores de risco psicossociais. Se você não retira aquilo do ambiente, as pessoas podem chegar a esse adoecimento que está associado a lesões altamente incapacitantes, com afastamentos prolongados e que nem sempre são reversíveis, que muitas vezes deixam sequelas no indivíduo. Então, você pode sim estar sujeito, por exemplo, a uma interdição por conta de falta de gerenciamento dos fatores de risco psicossociais. Inclusive, eu vou aproveitar para rapidamente fazer um jabá. A gente publicou agora pela Comissão de Combate ao Assédio Moral no Trabalho da OAB aqui do Rio de Janeiro, um livro chamado Olhares sobre o Combate ao Assédio Moral. E nesse livro eu publiquei um artigo que fala justamente sobre a interdição baseada
em fatores de risco psicossociais, tem toda a fundamentação ali. Eu acho que isso precisa ser compreendido pela sociedade. Muito bom. Esse livro a gente encontra como? Bom, se você estiver na Bahia, no dia 30 eu vou fazer um novo lançamento lá. Estou levando para Salvador para o NR1 Summit. Se você não estiver na Bahia, aí é pelo site. Eu estou chamando meu filho aqui para ver se ele pega o meu, que aí eu mostro aqui a referência, que é bem interessante. Gente, a gente só evolui através de conhecimento técnico. A gente tem que ler e tem que estudar muito sobre os assuntos. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, ó. A gente até desenhou uma pergunta aqui. A ideia é ver como que você tem percebido aí, dentro dessa questão da segurança, dentro do ambiente psicológico, o que tanto tem afetado diretamente não só o trabalhador, mas de uma certa forma o contexto social frente a esse problema que hoje se instala, que a gente está falando de saúde mental. Hoje, qual seria o top? Qual seria o topo ali desse problema hoje? Poxa, Paulo, eu adoraria ter uma resposta só. A gente tem uma variedade muito grande de aspectos, isso muda muito, por exemplo, de acordo com a atividade econômica, muda muito de acordo com o tamanho da empresa. Então, nós temos alguns indicadores, temos alguns indicadores sobre isso? A gente tem, eu posso até pesquisar, isso aí é uma coisa que vale a pena a gente conhecer, porque número ajuda muito a gente a entender, né? Mas, por exemplo, questões relacionadas a metas, como já foi falado aqui, são questões objetivas que podem ser dimensionadas e que precisam estar de acordo com as capacidades, né, biopsicossociais dos indivíduos. Isso é uma das coisas que a gente mais vê como um problema. Por quê? Porque é mais objetivo e a gente consegue avaliar, né? Então, isso é um dos aspectos que eu acho que chama muita atenção. Outro é a questão das lideranças, né? Que talvez não sejam... Muitas vezes a gente vê organizações valorizando aquelas pessoas com um perfil sádico, com um perfil de massacrar, né, os outros. Autoritário como se demais. Isso, exatamente. Isso daí é uma coisa que a gente vê bastante também, recebe muita denúncia, né? Eu estou trazendo aqui da memória com base nessas evidências, né, que vem passando, mas sem nenhum tipo de avaliação mais aprofundado. Essa questão das lideranças, elas têm um efeito muito forte, até porque, gente, mais uma vez, se os fatores de risco psicossociais são relacionados à organização do trabalho, eles afetam a coletividade. Se eu tenho uma organização que favorece o desenvolvimento dessas lideranças tóxicas, né, e autoritárias, eu tenho um problema que vai abrangendo todo mundo que está sob aquelas lideranças. Aí não adianta, por exemplo, você trocar o cara, trocou a liderança na hora em que você configurou que está rolando uma situação de assédio, se o assédio é organizacional. Se ele é estimulado pela organização do trabalho. Já está dentro da cultura, né? Pois é, ele é demandado, né? Eu dou um curso de gerenciamento de riscos e eu me lembro que teve uma vez um aluno que na hora do módulo de fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, esse cara é um engenheiro de um SESMIT corporativo. Ele falou assim: Ana, eu entendo tudo perfeitamente, mas olha só, e quando o principal fator de risco é o dono da empresa, que inclusive é quem está pagando o curso para mim? Vai lá você fazer o curso e você vem resolver o problema. Pois é, como é as coisas, assim, nem sempre elas têm aquela pílula brilhante da solução. Não tem. Por quê? Porque eu estou falando de uma questão cultural. Eu estou falando de uma questão cultural. E aí é uma das coisas que a gente defende muito aqui no nosso trabalho também, né, que é um trabalho de gestão 360, que é realmente olhar desde a base, né, do operacional ao tático, ao estratégico, envolvendo realmente todo o corpo tático, né, que são os especialistas, que são a média liderança, até os executivos. Eles precisam estar dentro desse processo,
ter um entendimento disso para que a gente consiga disseminar, para melhorar a comunicação, como você mesmo já disse, para que consiga fazer uma distribuição adequada de atividades, né? Uma carga horária de trabalho que seja real, né? Não metas estabelecidas, onde é surreal uma pessoa entregar dentro de 8 horas de trabalho, que é uma das coisas que a gente vê no dia a dia nas empresas, né? Só complementando assim, sobre o tipo de... porque assim, Paulo, a gente vê de forma muito frequente as pessoas querendo uma resposta mais pronta e objetiva sobre o como fazer. Você perguntou Receita. O que aparece mais? E eu dei logo de cara o exemplo das atividades econômicas. Olha só, uma coisa é o perfil de exposição, perfil dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho da atividade de teleatendimento. É tão característico que tem um anexo da NR17 ajudando, né, identificando e ajudando a implementar medidas de controle. Mas você tem uma outra atividade, por exemplo, que é a atividade onde eu tenho até mais experiência ao longo da vida, que é o serviço de saúde. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei na bancada de governo de elaboração, de atualização da NR32. A gente teve a última reunião, que foi a primeira tripartite, no dia 16 de março de 2020. Não tenho como me esquecer desse dia, porque foi o dia em que terminou de eclodir a pandemia aqui no Brasil. Eu estava lá na reunião, estava em Brasília, e começou aquela coisa, aquele corre-corre. Meus filhos, naquele dia, voltaram para cá, tinham ido para a escola, mandaram voltar para casa, e ninguém sabe muito bem o que está fazendo. A gente sabe hoje o que a gente atravessou. Mas a gente tem que lembrar que não foi só o vírus que matou as pessoas e que deixou sequelas nas pessoas. A gente tem uma horda de trabalhadores que sofreram um adoecimento mental nas atividades de saúde, né, e que ficaram com sequelas, e que hoje representam a pessoa que vai te atender quando você der entrada num serviço de saúde, estiver internado. A gente tem uma categoria que foi toda exposta de uma forma assim, descomunal a um agente biológico, mas que trouxe mudanças tão profundas na organização do trabalho, que demandou tantas adaptações, que trouxe tanto medo, tanta insegurança, que para além dos fatores de risco psicossociais já existentes nessa atividade, que é o contato com o público, o contato com a morte, o trabalho noturno e daí por diante, que são vários fatores reconhecidos pela literatura, a gente teve essa mudança brusca, que foi a pandemia, que foi o cara ali entubando o próprio colega de trabalho, vendo aquele colega definhar no leito por meses e vindo a falecer. Perdendo vários colegas, né? Foi muita coisa. Então, tem um principal? Não tem um principal. Vai depender do contexto social, do momento que a gente está vivendo, da atividade que a gente está avaliando e tudo isso. E aí, eu trouxe mais essa reflexão porque a gente não pode ficar buscando as fórmulas mágicas, as pílulas brilhantes que vão resolver todos os problemas. E a gente precisa entender que tem que investir na qualificação profissional. Perfeito. A gente tem que valorizar profissionais qualificados, né? Parar com essa filosofia do pacotão de gerenciamento de riscos por R$100, Sim. Né? Parar de achar que para tudo precisa de uma solução mirabolante, porque na maior parte das vezes, e é com isso que eu quero concluir esse raciocínio, a solução é tão simples, que é conversar com o trabalhador. Eu não preciso ficar comprando ferramentas, contratando 10 PhDs, não sei o quê, se eu abrir a porta para ouvir o trabalhador Perfeito. De forma transparente, de forma autêntica. Não é ouvir o que eu quero que ele fale, é conhecer a organização do trabalho. Quem conhece a organização do trabalho é o trabalhador. E aí, o que eu faço com essas informações? Na medida em que, se você fizer isso nas empresas, você vai eliminar, não existe essa estatística também, estou falando da minha cabeça, claro. Mas eu diria que eu não estou muito errada, você vai eliminar 90% das
situações. Mas eu posso até buscar com você um indicador dentro desse raciocínio que você fez, que realmente funciona, que quando a gente faz essa escuta ativa e quando a gente desce, vamos falar, e conversa com todos os colaboradores, independente da posição que ele esteja, a gente consegue avaliar entre uma pesquisa de clima organizacional e possa ser feito um trabalho como esse, que isso a gente já fez alguns, você percebe o quanto essa pesquisa ela se torna bastante positiva em termos de comunicação, de como ele enxerga essa liderança que está ouvindo ele, que está escutando. Então sobe bastante assim esse indicador, digamos, de clima organizacional. Ele sai de um ambiente, de um cenário escuro e vai para um cenário muito mais claro, muito mais transparente, porque você está se comunicando com o colaborador, né? Descendo com ele, falando com ele na máquina, no torno, é numa fresa, é num equipamento que ele está fazendo a manutenção. Então ele se entende que ele é uma peça fundamental dentro da organização. Mas pegando aí esse gancho, sabe, Ana, do que você falou, né, dessa importância, e a norma traz muito clara isso, a participação ativa, né, do trabalhador, pegando um pouco do que você falou antes sobre a questão da liderança, né, da liderança autoritária, tóxica, que muitas vezes a própria cultura organizacional fomenta. E juntando essas informações, eu quero te perguntar sobre um pilar que eu considero assim essencial para a gestão dos riscos psicossociais, que é a segurança psicológica. Né? Como é que fica isso? Inclusive, como é que fica esse acesso e esse ouvir o trabalhador quando eu estou num ambiente com baixíssima segurança psicológica, onde as pessoas vivem com medo, onde as pessoas têm medo de respirar, porque podem sofrer retaliações, podem sofrer consequências, julgamentos. Como que um auditor chega num ambiente e ele percebe essa atmosfera que a gente chama da cultura do medo, que inviabiliza muita coisa, né? É ótimo você tocar nisso, porque quando a gente fala de conversar com o trabalhador, isso nunca vai ser eficiente se não houver um mínimo de confiança, um mínimo de diálogo. E não é da noite para o dia. Se eu estou o tempo inteiro, desde que o mundo é mundo, chicoteando aquele indivíduo, aí eu vou chegar e vou perguntar, meu querido, tá tudo bem com você? Ele vai falar o quê? Pelo amor de Deus, a gente tem que entender o objetivo do que a gente está fazendo. Né? Eu estou falando do objetivo de conhecer. Para isso, tem que ser estabelecidos esses canais de comunicação. Né? Canais de comunicação e principalmente, gente, e além da questão da confiança, um bom começo é quando a gente estabelece canais claros de comunicação acessíveis e que, de fato, garantem o anonimato daquela pessoa que está fornecendo aquela informação. O objetivo dessa comunicação não é punir, não é identificar culpados, é encontrar falhas no processo de gerenciamento de riscos. Quando a gente entende isso, aí a gente já está com meio passo andado para o sucesso, né? E como é que o auditor fiscal do trabalho faz? Gente, ele faz da mesma forma. A gente não fiscaliza gerenciamento de fatores de risco psicossociais de dentro do escritório no ar-condicionado, né? A gente, aliás, segurança e saúde do trabalho de uma forma geral, né? E com a saúde mental isso não seria diferente, a gente faz isso de dentro das organizações, conversando com os trabalhadores, observando, avaliando, se necessário, que em geral nem se necessário, utilizando inclusive ferramentas validadas em português para ajudar a gerar evidências. Você falou, Paulo, da questão das pesquisas de clima organizacional. Isso é legal por quê? Porque gera evidência, né? Desde que tenha sido aplicado de forma adequada, porque eu não posso ter nada que tenha vieses. Perfeito. Né? O objetivo não é gerar uma evidência positiva, é gerar uma evidência. Então, eu tenho que garantir, exatamente, eu quero procurar o problema, eu quero saber qual é a distância da atividade real para a atividade prescrita. Né? Eu quero identificar onde os trabalhadores estão burlando aquele sistema, e eu não vou fazer isso se eu quiser simplesmente gerar documentos. Eu tenho que tentar entender o que eu estou fazendo, inclusive, porque olha só, se você está gerando ali só evidência de nada, do que eu já queria provar, do que eu já sabia, eu estou gastando recurso. E tempo, né? E um benefício. Tempo é um dos principais recursos da gente, da nossa vida, né? Tempo é aquele recurso finito.
né? Infelizmente, mas o tempo é um recurso finito. Estou gastando todo tipo de recurso humano, tempo, dinheiro, para não ter nenhum tipo de resultado. Aí o povo fala assim, mas olha só, Ana, a gente investe em SST e não vê resultado. Mas é claro, você não está investindo certo. Porque o investimento correto em SST traz resultado rápido. Sim. E quantificável. E para a saúde mental é a mesma coisa. O resultado, ele depende do uso correto da ferramenta que eu estiver implementando. Existem diversos dados, inclusive muito atuais sobre isso, né? Que empresas que têm uma cultura de bem-estar, uma cultura humanizada, elas têm aí aumento de produtividade, de criatividade, de inovação, de engajamento, tem uma queda absurda de turnover, tem uma queda que, se eu não me engano, é de 123% a menos nos níveis de burnout, né? Em empresas que implantam uma gestão humanizada, né, uma cultura de bem-estar, enfim, que trabalham a gestão dos riscos psicossociais, né? Esse é um ponto, né, que eu também tenho uma dúvida de como que a NR1 contempla isso, porque a NR1 fala de um plano de ação, né, que busque a mitigação dos riscos psicossociais, a prevenção, né? Mas e o que já está posto? E as pessoas, os trabalhadores que já estão em adoecimento psíquico ou que já estão afastados e que a gente sabe que muitas vezes a empresa ignora, não acompanha. A NR1 contempla esse apoio, esse acolhimento, esse suporte a quem já está doente? A NR1, para começar, ela não existe sozinha, ela existe dentro de um contexto do nosso ordenamento jurídico. Sim. E todas as normas, elas atuam tudo ao mesmo tempo agora. A gente tem na NR1 um item, que agora me escapuliu um número, que fala da integração com a saúde dos trabalhadores. As questões relacionadas à saúde dos trabalhadores, recuperação, tudo isso, elas estão lá no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. E a saúde mental está incluída na saúde ocupacional. A saúde ocupacional é feita só pelo médico? Não. A saúde ocupacional não é feita só pelo médico. O responsável pelo Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional pela NR7 é o médico do trabalho. Mas saúde ocupacional é a saúde no conceito amplo, né? É uma área da saúde coletiva. E ela tem que ser feita de forma integrada. Se você quebrar o seu braço durante uma atividade, você não pode ser demitida, porque é um acidente de trabalho, a empresa tem aquela obrigação de reparar, que a gente falou lá no começo da nossa conversa, né? Tem que demonstrar que não deixou uma sequela, tem que cuidar daquele indivíduo. A mesma coisa para a saúde mental. Se você tem um indivíduo adoecido, e aí, para começar, primeiro obstáculo, CAT, né, como comunicação de acidente de trabalho, para aspectos relacionados à saúde mental, é quase cabeça de bacalhau. A gente vê 1 em 1 milhão, porque, para começar, se o sujeito perder o dedo em atividade, ele vai realmente mostrar e quer que todo mundo saiba, porque ele conhece o direito de reparação, ele conhece a questão da estabilidade. Só que as pessoas, a maior parte das pessoas, principalmente, Paulo, os homens, elas têm uma dificuldade absurda de lidar com problemas de saúde mental. E a primeira ação e reação é ocultar. Sim. Né? É ir vivendo, continuar se expondo e deixar aquela coisa se agravar. Como se fosse o mimimi. A gente tem esse discurso na sociedade, né? E aí dificulta a conscientização do problema, conhecimento do problema, a investigação das causas, a atuação na raiz. Outra coisa, o que adianta? A pessoa adoeceu por conta de algum problema, tipo essa questão de meta, que eu acho que é bem objetiva. Ela entrou num estado de adoecimento mental, de depressão, de ideação suicida, aquilo todo. Aí ela foi afastada do trabalho, ela foi tratada, e depois ela fez o quê? Voltou para o mesmo ambiente para continuar adoecendo, para adoecer de novo. Nenhum. É o cara que está de mimimi? Não é, gente. É porque não foi tratado a raiz do problema, que é na organização do trabalho. E, aliás, eu acho que uma outra coisa bem interessante de falar nesse sentido, a gente já comentou aqui, mas acabei não entrando nesse tema.
A gente vê muitas empresas que têm um discurso de que aqui se promove a saúde mental, de que nesta empresa nós cuidamos do bem-estar do trabalhador. Aí fala, me mostra aí que legal, eu queria conhecer seu programa de saúde mental. Olha, a gente tem convênio com não sei o que de academia, a gente faz ginástica laboral e dá 10 atendimentos com um psicólogo por mês. Tá muito comum isso. E qual é a ação que atua na origem do problema, que é a organização do trabalho? Vocês já identificaram qual é o fator de risco? Que para eu falar que eu tenho um plano de ação, eu tenho que mitigar na raiz. Eu tenho que conhecer qual é o fator de risco. Quando você me fala que dar sessão de terapia é equivalente a dizer o seguinte, olha só, meu amigo, você está perdendo a audição? O que é a perda auditiva? A perda auditiva é decorrente da morte das células ciliadas do nosso sistema auditivo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar mais célula ciliada para esse cara e vou continuar expondo ele para ele ser mais resistente, para ele aguentar mais, estar exposto a muito ruído sem perder a audição? É a mesma coisa, a comparação. Estou dando terapia para quê? Para ele ser resiliente, para ele ser forte, para ele aguentar tomar a rasteira no louco. Aguentar a pressão. Para ele aguentar o chicote sem reclamar e continuar trabalhando. Não é isso. Até porque eu, Síria e Paulo, a gente pode estar os três na mesma situação, exposta aos mesmos fatores de risco, mas por características individuais, aquilo que para mim serve para eu faca na caveira, para eu ficar ali pilhada e, por exemplo, sair daquele lugar, que foi o que aconteceu comigo na minha vida profissional. Eu sofri uma situação de assédio super importante no trabalho, aquilo me deu um ódio do assunto, falei, não vou ficar aqui, estudei, passei no concurso. Outras pessoas não, eu vi colegas adoecendo. Que trava. Então, se o Paulo adoeceu e eu não é porque o Paulo é frouxo, né? Assim como se um trabalhador de um posto de revenda de combustível, já no posto de gasolina, desenvolveu câncer porque ele está exposto ao benzeno e o outro não é porque o cara que desenvolveu o câncer é frouxo, é porque existem susceptibilidades individuais. E elas têm que ser respeitadas. Ana, eu acho essa questão muito importante, porque assim, o que você trouxe, eu acho que é um grande equívoco muito comum que a gente vê nas empresas. Ações pontuais não resolvem. Não faz efeito nenhum. Saúde mental não é um projeto. É uma cultura, requer ações estruturais, né? A NR1 é isso. Eu lembrei de um exemplo que eu vi você dando em um webinar que eu assisti contigo, que eu achei muito interessante, que é o auditor chega na empresa e aconteceu um acidente com a máquina, porque a máquina ela tem um determinado proteção e a proteção não estava sendo usada. Então, não é simplesmente, mas está ali a proteção, é só colocar, pronto, problema resolvido. Não, o que está por trás desta proteção da máquina não está sendo usada? A falta de conscientização, né? As metas. Isso. Aqueles colaboradores trabalhavam sob uma pressão imensa para produzir X. E a máquina, com o uso da proteção, é mais lenta. Então, para agilizar a produção e atender a meta abusiva, os trabalhadores trabalhavam sem a proteção. Burlam os processos, né? E aí... Então, ou seja, não é uma ação, não é uma coisa focal, é algo realmente estrutural. O que está por trás da cultura daquela empresa, na forma de gerir aqueles trabalhadores, que muitas vezes levam o próprio trabalhador a se expor ao risco, ao perigo, para poder atender as demandas da organização. Síria, acidentes e doenças relacionadas ao trabalho são eventos socialmente determinados. Existe uma fórmula, uma série de fatores que tem que se sobrepor para aquilo acontecer. Quando a gente fala de acidente, por exemplo, nesse caso, tem uma burla da máquina. Cara, aquilo está acontecendo, todo mundo sabe, na hora que o cara perdeu o dedo, a culpa é dele, porque ele tirou. Mas ele tirou dentro de um contexto que o permitiu ou o obrigou a tirar. Com relação à saúde mental, não é diferente. Com relação a qualquer doença, não é diferente. E com relação à saúde mental, menos ainda. Existe um contexto que é determinado pela organização do trabalho que vai fazer com que aqueles indivíduos
alguns dentre o coletivo venham a adoecer. Nem todos vão adoecer, mas na hora que aquele cara estiver doente, o que acontece? E aí volta também ao que você estava falando. Ele é descartado, sem que aquele agravo seja notificado, né? Sim. Não tem acompanhamento, porque ele vai estar no meio da rua, vai estar menos capaz para o trabalho, e aí bota outra pessoa naquele lugar para estar exposto ao mesmo agente agressor e para adoecer também. E eu queria até aproveitar, porque essa palavra colaborador é uma palavra que não existe na legislação trabalhista, gente. Colaborador, eu acho bem interessante, porque essa questão da semântica, ela é fundamental. O colaborador é quando eu pedi para o meu filho pegar minha água aqui, ele foi lá e pegou meu fome, ele está colaborando comigo. Na empresa, você ou é trabalhador ou você é empregado. E a relação de emprego, ela conta com essa subordinação, que é a subordinação, é o contrato de adesão. E é aí que estão incluídos e embutidos os fatores de risco. Né? Os fatores de risco vêm da organização do trabalho, que quem tem o controle é o contratante. Se eu fosse um colaborador, eu ia estar colaborando e socializando, né, os benefícios, e não é assim. O trabalhador vende a sua força de trabalho dentro de um contexto determinado por quem tem o poder de direção. Né? Então, eu acho bem importante a gente tentar disseminar isso, porque nenhuma lei, nenhuma norma tem a palavra colaborador. Isso é muito disseminado do meio corporativo. Principalmente dentro da área de recursos humanos. Pois é. Mas a gente tem que, como a gente está nesse papel, né, de educar, difundir, né, o conhecimento, de multiplicar, né? Eu acho bem importante a gente trazer essa palavra, botar de novo, voltar para a raiz e falar empregado, se for uma relação de emprego, trabalhador, se for uma relação simplesmente de trabalho. O emprego é um subconjunto da relação de trabalho. Legal, muito bom o conceito. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que você diria para um empresário que acha que a NR1 é apenas algo passageiro e sem maiores consequências? Existem, tá? Eu sei que existem, porque eu tô falando, como eu disse para vocês, até antes de a gente começar, eu tô falando a mesma coisa, vai fazer 5 anos. Olha só, primeira coisa que eu diria você nem precisa da NR1, né, que eu já até falei isso aqui hoje. A NR1 não é necessária para que esta obrigação exista. Essa obrigação é uma obrigação que surge no momento em que a saúde é um direito fundamental de todos, e a saúde no trabalho é um recorte da saúde, que é um direito garantido constitucionalmente, reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho como um direito fundamental. Existem várias formas de se cobrar o gozo de cada indivíduo a esse direito à saúde. Eu tenho a saúde pública, tem várias áreas da saúde, e dentro da saúde do trabalho eu tenho as obrigações que abaixo lá do artigo 7º da Constituição, que fala dos direitos dos trabalhadores, eu tenho toda a legislação trabalhista, e lá embaixo, publicada por meio de portaria para regulamentar um direito que já existe, isso é importante. Portaria não cria obrigação, ela regulamenta obrigações que são criadas na lei, então a obrigação, ela está na lei. A portaria, que é a NR1, ela vem para dizer como é que essa obrigação tem que ser cumprida. Então, se amanhã eu acordar rasgando a NR1, eu vou ter que continuar gerenciando os riscos ocupacionais, tá? Só que perdidão no meio do caminho, sem saber por onde começar. Mas eu vou continuar gerenciando, assim como eu já tinha essa obrigação antes da publicação da NR1. Agora, o texto da NR1 é passageiro? Não é. Uhum. O texto da NR1 ele foi publicado lá em 2020, ele já está em vigor desde 2022, é importante que vá sofrendo adaptações na medida em que existe uma demanda social. Por exemplo, né? A pandemia. A pandemia, né? No caso da NR32, a gente já tinha previsão de todas as obrigações que teriam que ter sido tomadas na NR32 antiga, isso é bem interessante, né? Que falava de revisão dos riscos. Na medida em que você vai vendo, por exemplo, que ainda existe uma epidemia de adoecimento mental, aí a gente vai tentando, né, enquanto governo,
imaginar quais são as várias formas de atuar, né? Problemas complexos exigem soluções complexas, né? Quem estuda gestão, eu fiz um MBA em gestão pública, isso é um princípio. Quando a gente tem problemas complexos, existe uma epidemia de adoecimento mental. Não adianta eu achar que a solução é uma virada de chave, é a publicação de uma norma. As soluções são complexas e elas têm que vir de várias áreas diferentes, várias frentes, né? Até porque, como a gente falou, a saúde é um resultado de uma exposição social. E uma dessas frentes é a NR1, que está ali articulada com todas as outras políticas públicas de saúde, dentre elas as de saúde do trabalhador. E ela veio nesse movimento. Na hora em que a gente tiver uma sociedade paz e amor, todo mundo ali gozando de plena saúde mental, aí talvez a NR1 não seja mais nem necessária, quando a gente já tiver uma filosofia que valoriza o indivíduo, que traz ali a centralidade do indivíduo, aí talvez não precise mais das normas, mas por enquanto, né, não tem como fugir disso, não. Vamos lá. Eu queria que você fizesse uma linha de tempo, né? Porque várias pessoas vão estar ouvindo isso, porque é um tema extremamente importante para o nosso público. Nosso papel aqui é um papel educativo mesmo, não só para os nossos clientes, mas realmente para todo mundo que está engajado nesse tema. Se você conseguisse fazer uma visão meio professoral, alguém que hoje no RH, porque eu tenho muitos RHs hoje, muita gente jovem e que não sabe por onde começar, né? Se você tivesse ali alguns passos a serem seguidos, quais seriam esses passos? De uma forma macro. O que você diria? Porque eu tenho uma resposta que eu já falei aqui antes. Se você tiver só uma palavra, qual é a primeira ação? Qual é a primeira que te vem à cabeça? E aí, Síria? Me ajuda. Primeira ação? Eu acho que o primeiro é começar a ouvir, né? Pronto, é exatamente isso. Diagnosticar. Olha só, quando a gente fala de por onde começar, a gente não pode pensar que é possível começar sem escutar os trabalhadores de forma autêntica, como eu falei aqui. Os passos posteriores, eles só podem ser dados na medida em que a gente, pelo menos, suspeita de qual é o problema. Eu não estou dizendo que todas as soluções vão ser tomadas de forma mágica, sentando e conversando ali na hora do almoço. Não é isso. Mas, com toda certeza, o primeiro passo é esse. Primeiro, a gente tem que sanar todas as questões mais evidentes e como é que a obrigação legal para a gente abordar as questões mais evidentes é a avaliação preliminar. No caso de ergonomia, avaliação ergonômica preliminar. Gente, avaliação ergonômica preliminar, eu não tenho que comprar nenhum equipamento, importar nenhum é uma pesquisa. Nenhuma ferramenta. Eu tenho que ouvir e me aproximar. Eu gosto de usar uma figura que é assim, e eu acho que fica bem evidente. Se eu estiver andando debaixo de um toró, aqui no Rio de Janeiro, não sei se toró significa... Ok. Eu estou andando debaixo de uma chuva torrencial e na sola do meu sapato tem um buraco deste tamanho. Eu preciso pegar uma régua e medir o tamanho do buraco para saber que eu tenho que fechar esse buraco? Eu não preciso disso. Meu pé está encharcado, a água está subindo até minha canela. Não me interessa se esse buraco tem 1,8 centímetros ou 2,1. Eu tenho que tampar esse buraco. Nem que eu posso não saber muito bem qual é a melhor forma de tampar esse buraco. Se eu preciso trocar o sapato ou se eu preciso pregar um silver tape ali na sola. Mas uma primeira medida, com toda certeza, seria simplesmente tapar o buraco com a primeira coisa que tiver ali. Talvez, depois de tapar o buraco com silver tape, eu falo, poxa, eu acho que eu vou precisar de uma avaliação mais aprofundada para poder tomar uma decisão posterior, depois de resolver esse primeiro buraco. Aí, eu saí da avaliação preliminar, em ergonomia, da avaliação ergonômica preliminar, e passei para o quê, gente? Para a análise ergonômica do trabalho. É engraçado que, se o problema estiver relacionado à parte física do posto de trabalho, todo mundo já decorou que começa com a avaliação ergonômica preliminar e depois vai para a análise ergonômica do trabalho. Quando a gente entende de verdade que
a saúde mental, os fatores de risco psicossociais estão incluídos na ergonomia, a gente tem que entender que o que a NR17 fala para as outras questões também se aplica para a ergonomia. Né? Então, se eu também se aplica para os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Então, se eu tenho que começar com a avaliação ergonômica preliminar para outra coisa, eu tenho que começar, sim, para os fatores psicossociais. E não dá para começar sem conhecer o trabalhador, conhecer a organização do trabalho e falar com as pessoas de verdade. A gente costuma falar, né, para os nossos clientes, que, na verdade, você tem que se debruçar sobre a realidade da sua empresa. Não existe um único caminho, não existe uma fórmula mágica, nenhum não existe sistema tecnológico. As ações, porque às vezes as empresas perguntam para a gente, mas a gente queria montar um aconselhamento psicológico para a NR1, mas por quê? Vocês já fizeram um levantamento, vocês já têm o diagnóstico... Não, é porque, né? Então, assim, por exemplo, não é isso. Você precisa disso que você precisa, um aconselhamento psicológico, é disso. A pergunta tem que ser sempre assim, qual é o fator de risco que eu estou buscando mitigar? Qual é o fator de risco? Porque se eu não sei qual é o fator de risco, não adianta, eu estou jogando toda ação vai ser a mesma. Fora. Dinheiro fora. Toda ação vai ser a mesma. Não adianta falar, vou pintar o refeitório de rosa. Eu estou falando, não ri não, eu já vi isso. Olha, essa empresa é muito humanizada. A gente transformou, a gente botou uma mesa de totó no refeitório e a gente pintou o refeitório metade rosa, metade azul. O almoço temático de festa junina. E a gente é super churrasco família. Sexta-feira. Churrasco no sábado. Nossa. O povo é obrigado a ir, vai apavorado, porque como se não bastasse estar exposto àquelas pessoas segunda a sexta, ainda tem que ver a cara do chefe no sábado e passar aperto e ficar com um sorriso amarelo. Ana, eu acho que uma coisa importante também é você tem que se debruçar sobre a situação da sua empresa e você tem que saber argumentar e bancar os caminhos escolhidos, né? O que está sendo feito junto a uma auditoria. Olha, nós optamos começar por aqui porque nós identificamos isso e acreditamos que aqui, né, nós tínhamos uma situação mais crítica. Então, é a sua realidade, é o que você identificou e por que vocês resolveram ir por esse caminho, por que vocês resolveram elaborar esse plano de ação. Então, assim, é um projeto muito individual, né, de acordo com aquela realidade, com aquela demanda. Olha, eu acho que você falou agora uma das coisas mais importantes que a gente precisa destacar. E isso serve não só para a questão, né, dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, mas na área de segurança e saúde no trabalho, de uma forma geral, os profissionais, estou generalizando, óbvio que não é para todo mundo, mas os profissionais, eles não sabem defender o que eles escrevem. Eu pergunto assim, meu querido, por que você indicou essa proteção coletiva? Aí ele fala assim, por que você foi para a proteção individual e desrespeitou a hierarquia da medida de controle? Não tinha proteção coletiva. Por que você indicou esse protetor auditivo, plugue de inserção, e não o abafador? As pessoas não sabem, elas vão propondo planos de ação de forma aleatória. Tipo, eu fazendo sudoku, eu vou botando os números de forma aleatória. Parece que joga tudo para cima e caiu daquele jeito, né? E é assim que as pessoas agem quando tem que defender aquela tomada de decisão, porque gerenciar riscos é você saber tomar decisões de forma fundamentada. Né? O profissional que atua no gerenciamento de riscos, ele tem que ser visto como um tomador de decisão dentro de uma organização e valorizado como um tomador de decisão. Quando eu falo de saúde mental, se o negócio o cara já não sabe com os agentes ambientais, com as questões relacionadas a acidentes, quando eu falo de ergonomia e de saúde mental, é um Deus me livre, é um socorro me acudam, porque ninguém sabe justificar o que está fazendo. E a resposta é uma, gente, é fundamentação técnica e científica. Quando eu te pergunto por que você... Olha só que interessante. Exposição ocupacional ao ruído. Todo mundo tem uma noção do que faz. Às vezes o povo está fazendo audiometria sem ter necessidade. Por quê? Porque não reduziu o nível de ruído. Às vezes ele reduziu o nível de ruído
mas tem medo de suspender a audiometria, que não tem segurança naquelas ações que tomou e continua gastando dinheiro lá fazendo audiometria. Para a saúde mental é muito por aí, a gente tem que entender isso. A gente tem que mitigar o risco na fonte para depois ver os resultados dessa mitigação dos riscos na fonte, mas eu tenho que saber defender, né? Dizer que eu fiz isso por aquilo outro, olha aqui, está aqui o estudo, que fundamento. E aí eu falei uma coisa que eu acho que a gente não falou aqui antes, que é a hierarquia das medidas de controle. Todo mundo sabe que, por exemplo, um agente ambiental, se eu tenho exposição ocupacional ao ruído, porque eu tenho uma máquina super ruidosa, fazendo aquele escândalo aqui do meu lado, não adianta, eu não posso simplesmente botar um EPI no sujeito. Por quê? Porque eu estou desrespeitando a hierarquia das medidas de controle, e tem 141, a linha G da NR1. Primeiro, quando não é possível eliminar o risco, eu parto para as medidas de proteção coletiva, que significam mitigar o risco na fonte, esgotando tecnicamente as medidas de proteção coletiva. Eu sigo para as medidas administrativas ou de organização do trabalho, esgotando tecnicamente e sempre. Aí eu passo para o próximo andar, né, que são as medidas que atuam no indivíduo, as medidas individuais. E sempre que eu tomo uma medida individual, eu associo uma medida administrativa, porque a medida individual ela é mais frágil. Quando eu falo de fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, e aí lembrando que eu estou falando de um aspecto que trata da organização do trabalho, eu tenho que buscar mitigar na fonte. Uma das coisas que a gente mais vê, gente, é o seguinte, teve uma denúncia de uma situação, a denúncia dentro da empresa, não estou falando dentro para o Ministério, não. Denúncia de uma condição em que tinha um assédio sexual naquela empresa. 99% das empresas fazem o quê? Trocam o trabalhador que denunciou de setor. Trocou o trabalhador que denunciou de setor. Gente, e aí? Vou continuar? Eu estou tirando aquele indivíduo da exposição. Se eu tivesse todo mundo exposto ao ruído, basta eu tirar um cara da exposição ao ruído, ou eu tenho que ver a raiz, a fonte do ruído, entendeu? Estou mantendo ali o causador do problema. Exatamente. Então, essa filosofia, né? Essa filosofia é uma palavra que talvez não esteja bem empregada, mas esse princípio, que é bem melhor, é o mesmo de mitigar o risco na fonte e não propor uma atuação no indivíduo. E aí, como eu falei em assédio sexual, eu já vi as maluquices, né? Porque, assim, o povo tá doido, tá doidão na hora de fazer os negócios, escreve um monte de maluquice nos documentos, aí vai lá e bota no PGR, né? No Programa de Gerenciamento de Riscos, assim, identificação de perigo, assédio sexual. Aí ele gerencia a exposição ao assédio sexual, gente. Você pode gerenciar a exposição ao assédio sexual. Se você constatou uma situação como, por exemplo, o assédio sexual, isso é crime, né? Avaliação preliminar, você tem que agir de forma imediata. Você tem que eliminar aquele risco, aquilo não é inerente à atividade. Eu não posso expor ninguém a uma condição de assédio sexual. Eu não tenho que criar um plano de ação para no futuro fazer. Eu tenho que eliminar aquele negócio e cortar pela raiz, entendeu? Então, tudo isso que eu estou falando, eu acho que é muito simples quando a gente entende a raiz do que a gente está fazendo. E a gente está promovendo o meio ambiente de trabalho seguro e saudável e que o primeiro passo necessariamente é saber o que pode estar acontecendo e que o objetivo é a saúde dentro do conceito de saúde amplo da Organização Mundial de Saúde, que é alinhado com o conceito de saúde da legislação trabalhista vigente no Brasil, que é da Convenção 155 da OIT, que é não apenas a ausência de afecções ou de doenças, mas um estado de bem-estar físico, mental e social, uma coisa assim. Mas o bem-estar mental também está incluído na saúde. É isso que a gente acorda para fazer todo dia, né? Muito bom. A gente está chegando no final, então eu vou passar aqui para a Síria. Síria, eu vou querer que você olhe para aquela câmera ali e que você passe uma mensagem para os nossos
ouvintes, né, desse bate-papo, como que você resumiria essa conversa com a Ana hoje, né? O que você pode levar de importante ali para eles com essa visão da psicologia, com essa visão do trabalho que você vem construindo hoje dentro das organizações? Olha só, me pegou de surpresa. Nosso público lá, hein? Bom, primeiro eu quero dizer que foi fantástico o papo, né? A gente já tinha conversado sobre o perfil da Ana, sobre o quanto ela é clara nas colocações, direta, sobre o quanto ela é assertiva, e eu gosto muito disso, né? Porque de fato nós estamos diante de uma situação fundamental, importante. O nosso trabalho com saúde mental no trabalho, com psicologia, é um trabalho muito de propósito. Então, eu falo muito assim, como eu já falei aqui, que para mim a NR1 ela traz soluções. E a gente gostaria muito de ver essa mudança de mentalidade, essa mudança de perspectiva do mercado, das empresas, de entenderem quantos benefícios elas terão, né, investindo no cuidado com as pessoas. A Ana falou algo que ficou reverberando na minha cabeça, é o quanto muitas vezes as empresas gastam em tempo, em dinheiro, recursos, enfim, às vezes para fazer de conta, né, sei lá, para contratar, por exemplo, uma clínica de um médico do trabalho que atende trilhões de pessoas por dia e que na realidade não está ali com o intuito de fazer a gestão, né, da saúde daquele trabalhador. Então, as empresas acabam jogando muito dinheiro pelo ralo, que muitas vezes elas poderiam investir de forma certeira, né, de forma correta, para reduzir essa questão, né, dos riscos psicossociais, que, como eu já falei aqui, eu acredito que está por trás de muitos problemas que as empresas têm hoje e que poderiam ser solucionados. Então, eu realmente espero uma mudança de perspectiva e de paradigma aí social e do mercado em relação à questão da saúde mental. Muito obrigado. Ana, eu queria que você encerrasse aí pra gente, trazendo aí um pouquinho uma fala para esse público também, para os empresários, para quem tem esse desafio de fazer a gestão da NR1, né, como uma grande oportunidade aí. E também quero que você fale do seu livro, lógico, para a gente, e das suas redes sociais. Primeira coisa, gente, eu não tinha, quando vocês me chamaram para esse bate-papo, eu não tinha nenhuma expectativa de que resolver todos os problemas da humanidade, a trazer todas as soluções, né? E, infelizmente, as coisas não são assim. A minha expectativa aqui era de qualificar um pouco a discussão e mostrar principalmente que as soluções existem, elas estão sendo tomadas por quem quer fazer esse trabalho e por quem para de varrer para baixo do tapete aquele problema que está lá. Eu sempre comparo com outras classes de fatores de risco, que eu acho que fica fácil de entender. Se eu tiver uma máquina cuspindo uma poeira violenta naquele ambiente de trabalho, uma poeira, sei lá, fibrosante para o tecido pulmonar, não adianta eu fingir que aquela poeira não existe e ignorar, né? Porque as pessoas vão ficar adoecendo e a responsabilidade é de quem permitiu aquela poeira no ar. Quando eu estou falando de saúde mental e a gente começa a virar essa chave e a compreender que os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho são fatores de risco como todos os outros e demandam medidas como todos os outros, a gente dá um salto de qualidade com reflexo em todas as áreas de resultado de uma organização. A única coisa que não pode ser feita é simplificar, né, como se tivesse a tal da pílula da resposta, tirar o coelho da cartola, achar que eu vou tirar o coelho da cartola e que vou resolver tudo por mágica. Não vou resolver por mágica. Eu preciso, para poder começar a conhecer aquelas questões, trazer os trabalhadores para o centro das avaliações, porque isso é que é o princípio da ergonomia, é a gente lembrar da centralidade do indivíduo, respeitando todas as suas individualidades, trazer o trabalhador para o centro das avaliações, buscar conhecer as atividades reais envolvidas pelos trabalhadores e como é que eles estão inseridos socialmente e dentro da organização do trabalho, e começar, junto com os trabalhadores, a buscar soluções efetivas e não simplesmente soluções mágicas ou soluções paliativas ou soluções inadequadas, né?
Então, tudo parte de um movimento que não pode ficar parado, porque isso já é uma obrigação legal. E aí eu queria, se puder, botar uma frase no final, é o seguinte: isso já é uma obrigação legal, a gente não está falando de obrigações futuras, tá? Sobre livro, eu queria divulgar 2 trabalhos dos quais eu participei agora, né? Eu sou coautora, eu sou autora de um dos artigos, eu já citei aqui, que é esse livro aqui, que são os olhares sobre o combate ao assédio moral no trabalho. É uma iniciativa da Comissão de Combate ao Assédio Moral no Trabalho da OAB aqui do Rio de Janeiro, foi lançado agora em junho. Que legal. E tem vários artigos diferentes, né, sobre assédio moral. Lembrando que quando a gente tem exposição a uma condição de assédio moral, isso prejudica a saúde mental, então, por isso, o assédio moral é um fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho. E o meu artigo aqui trata, né, como eu já falei, da fundamentação para interdição de uma atividade de um setor ou serviço ou embargo de obra, com base em fatores relacionados à saúde mental, especificamente ao assédio moral. Então, esse é um deles. E o outro, eu vou começar a divulgar mais agora na rede social, porque eu vou lançar sexta-feira. Na Bahia. É um livro na Bahia, vou lançar. Esse daqui também, esse vai ter um relançamento, eu estou levando lá para a Bahia alguns exemplares, né? Porque esse é um livro físico. O outro é um livro prático e técnico sobre gerenciamento dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. O objetivo você não sabe por onde começar, estou perdido. Ali tem passo a passo, ali tem ferramentas, tem dicas. Eu vou publicar, provavelmente na quinta-feira, o chamado, né, para esse evento, que é um evento que a gente vai fazer, vou divulgar lá na Bahia, mas a partir dali ele já vai estar disponível à venda só online, né, que é um livro digital e é direto com a editora, que é a Thomson e Reuters. Então, legal. São 2 títulos dentro dessa temática que a gente está discutindo. Perfeito. Me fale as suas redes sociais, por favor. Instagram é o que eu uso. Tá. Eu não tenho neurônio para administrar mais de uma rede social, porque as redes Saúde sociais... mental, né? Elas viram um fator de risco psicossocial seríssimo. Para todos. Eu divulgo tudo, divulgo trabalho, chamo para os cursos, né? Eu estou começando, agora domingo eu vou lançar mais um curso de gerenciamento de riscos, um mini curso, uma aula super legal, domingo dia 31 de agosto. Divulgo tudo no Instagram. Meu Instagram é @analuiza.orcades com H. HORCADES. E as aulas, os vídeos ao vivo, os webinários, eles acontecem sempre no meu canal do YouTube. A gente fazia no Instagram, o Instagram começou a dar muito problema, e no YouTube eu tenho como utilizar recursos de audiovisual, né? Então a gente faz no YouTube, que é o @AnaLuizaOrcades, tudo junto. Perfeito. E aí, enfim, um complementa o outro. Eu entro no Instagram, mas o vídeo sai no YouTube. Quer dizer, falar comigo, não adianta botar no YouTube, porque eu não consigo ver, tem que ser pelo Instagram. Pessoal, estamos chegando aqui ao final do Conexão, esse bate-papo maravilhoso. Eu quero deixar aqui também um chamado, que é uma grande oportunidade para a gente olhar para a saúde mental dentro das empresas, na sociedade de uma maneira geral, para os empresários prestarem muita atenção de como a gente está fazendo essa escuta, porque é uma das coisas que se falou muito aqui, o início de todo o trabalho começa através da escuta. Então, o Conexão tem esse papel, né? Quero agradecer aqui a Síria por estar aqui participando, contribuindo, né, com toda a prática do que ela vem fazendo e realizando dentro das empresas. A Ana aí, que ela é mestre já no tema, tem contribuído muito nas redes sociais. Eu acho que, além do ofício, né, de ter o trabalho dela, eu acho que é o trabalho dela, o que me admirou muito foi o trabalho educativo que ela vem fazendo e esse trabalho de trazer o conceito não só para a organização, mas chamando a sociedade para um resgate, para olhar para o ser humano como algo bastante importante e um ser integral. Então, esse foi o nosso Conexão. Aqui estará todas as redes sociais dos nossos participantes. Inscrevam-se no canal e contribuem, compartilhem com todos aqueles que têm o interesse de cuidar da saúde mental dentro das organizações. Um grande abraço e nos vemos no próximo Conexão com Paulo Paiva.